Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O cabo literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Leonardo Martins, professor de língua portuguesa aqui da Implacável, e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, né? Totalmente o curso todo, né? Totalmente voltado aqui para as guardas municipais do Brasil todo. E hoje nós vamos fazer aqui uma revisão. Na verdade, nós vamos falar um pouco de como pode vir a prova de língua portuguesa, você que vai encarar, né, a GM de Manaus, né? Tá para sair aí, né, o nosso edital. E aí você já sabe, né, pessoal, que a banca já foi escolhida. A nossa banca, vou ficar pequenininho aqui. A nossa banca vai ser a nossa IBFC, e eu separei aqui algumas das últimas questões que a IBFC cobrou em suas provas. Então, em algumas situações eu vou ficar desaparecido assim quando a questão for grande, às vezes eu vou ficar grandinho aqui olhando para vocês quando eu tiver um recado importante, mas na maioria do tempo eu vou estar aqui do ladinho pequenininho aqui, beleza? Então, queridos, vamos lá sem muita enrolação. E vamos começar a falar sobre como a língua portuguesa pode ser cobrada nos nossos concursos públicos, né? E principalmente, né, nesse seu concurso público aí, que, né, pessoal, você vai encarar uma prova que, sinceramente, a IBFC é uma banca que ela é uma banca mediana, né? Algumas situações, ela vai cobrar umas questões bem difíceis, né, bem complexas. Em outras, ela vai cobrar assim questões que parecem até que foram feitas de sacanagem, tão fáceis que são as questões. Mas uma coisa que quando o aluno vem perguntar, né, sobre banca, né? Pô, professor, como é que é a banca tal? Queridos, todas as bancas de concurso público no planeta, pelo menos onde há concurso público, né? Não sei onde tem. Sei que aqui no Brasil tem muito, mas pelo menos todas as bancas que existem têm uma coisa em comum. Passa quem se prepara melhor, né? Quem estuda mais certo, quem se prepara melhor, é que passa. E isso é o que você também vai ter na IBFC. Então tem uma coisa que toda banca tem em comum. Passa quem se prepara, quem estuda melhor, quem se prepara mais. São essas pessoas que passam nas provas, nos concursos públicos, independente da banca. Porque às vezes a banca é difícil, mas a prova, sendo difícil, dá uma baixada na média. Aí a banca às vezes é mais fácil, aí a média vai lá pro alto. A prova é a mesma para todo mundo. Você não disputa com a banca. Para de achar que você está disputando com a banca. Você disputa com o seu concorrente. Ah, professor, estou estudando pra caramba, estou estudando 3 horas por dia. Seu concorrente talvez esteja estudando 4. Quem vai passar? ele e não você. E é isso.
É a conta. E acabou. Não tem o que falar, como é que é a banca tal, como é que... A banca é assim, se você passar, você estuda. Quer dizer, se você estuda, você passa. Né? É isso, e pronto, pessoal. Para de ficar se preocupando com a banca e começa a se preocupar com o seu concorrente, tudo bem? Olha só, a primeira questão. A partir da área de morfologia, que é a análise das palavras em si, né? Diferente da sintaxe, que é a análise da construção. A partir da área de morfologia, analise a palavra em destaque no fragmento apresentado. E diz assim, ó, senti-me bem de não ter humilhado ou descontado a minha frustração nela, e ele quer a correta. Ele diz assim, ó, a palavra na letra A apresenta a prefixação, que é a formação de uma palavra derivada com acréscimo de um prefixo. Queridos, o que seria um prefixo? Pessoal, a derivação prefixal, vou botar aqui, ó, é um afixo que você coloca antes do radical da palavra. Como, por exemplo, você tem a palavra leal, você pode ter o sufixo o prefixo, desculpa, desleal, certo? Você tem, por exemplo, a palavra braço, você usa o prefixo antebraço, beleza? E isso é o seu prefixo, é um afixo que você colocou antes do radical da palavra. E realmente prefixo nós temos aqui, né? O prefixo des, que é, né, igual ao prefixo de desleal, em descontado. A palavra é contar. Você vai lá e coloca descontado. O des é um prefixo, beleza? Sempre um prefixo ali, tá legal? Então o des ali é um prefixo, beleza? E aí diz assim, ó, depois você tem contar, né? Descontado. O que é isso? É um afixo que você coloca depois. E aí você vai ter a sua derivação sufixal, beleza? Derivação sufixal é quando você coloca um afixo depois da palavra, certo? O que eu vejo aqui? Leal, lealdade. Braço, eu posso falar que o serviço é braçal. Ou seja, você tem aqui o seu sufixo, que é o que você colocou depois. Então você tem na palavra prefixo e sufixo. Na letra A, ele diz que apresenta apenas a prefixação, então não é a letra A. A palavra apresenta somente sufixo, também não, porque tem os dois ali. Tá legal? E a palavra apresenta em sua formação acréscimo de afixos, prefixo e sufixo ao radical. Gabarito, letra C, você tem os dois ali. E a letra D, né, você vai eliminar facilmente, porque ele falou que não tem nenhum. Não, tem até dois, né, pessoal? E aí você vai ter ali prefixo e sufixo. Meu Deus, aqui no Rio tá um calor sinistro. Cara, eu tô com o ar ligado aqui. Eu tô com um ventilador para ajudar o ar a vir pro meu lado, né? E o bagulho é doido, né? E mesmo assim tá um calor danado, cara. Muito calor. Entendeu? Então, letra C. Depois a número 2 aqui. Aí já é uma questão bem mais fácil, né, pessoal? Parece até que é sacanagem, mas não, né? A banca também faz questões, assim, muito fáceis, né? Muito tranquilas. E aí diz assim, veja bem, ó. A partir das palavras retiradas do texto, assinale a alternativa incorreta em relação à classificação da divisão silábica e da tonicidade. Recursos à palavra trissilábica e paroxítona. Trissilábica é porque tem 3 sílabas, né? Vamos lá. Recursos. Realmente tem 3 sílabas, né? Então, ok. E ele diz que é paroxítona. O que é uma palavra paroxítona? É quando a sílaba tônica é a penúltima. Beleza? Oxítona, a sílaba tônica é a última. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima.
e proparoxítono, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então você vai ter aqui recursos, né? Ó, a sílaba mais forte aqui, queridos, parece até sacanagem, né? Mas a letra A vai ser o nosso gabarito. Bem que ele diz aqui que tranquilidade, a palavra é pentassílaba. Pessoal, ele diz que tem 5 sílabas, né? Penta 5, vamos lá. Tran, qui, li, da, de. Tem até 5, tá vendo? Mas, pessoal, ele disse aqui que é proparoxítona. E não é proparoxítona porque a sílaba tônica tá aqui, ó. Proparoxítona seria, por exemplo, a palavra matemática. Em que a sílaba tônica está na antepenúltima. Aí você tem uma proparoxítona, né? Tranquilidade, não. A palavra paroxítona também. Ele diz... Ah, pessoal, ele quer a incorreta, né? Olha a besteira que eu tô fazendo, ó. Queridos, se ele quer errada é a letra B, né? Ele quer errada, olha aí, ó. Logo vi que a letra C tá certa também, né? Queridos, cuidado, ainda grifei a incorreta ali e tô viajando na maionese aqui. Não, letra B, pô. Eu tô viajando. Não é proparoxítona, é paroxítona. Por quê? A letra C, melhor, a palavra é dissílaba, di, que são 2, né? E oxítona. Sim, pessoal, olha lá, ó. Melhor. Você tem 2 sílabas e a mais forte está aqui. Realmente é uma palavra oxítona. Tá certa, as 2 afirmações aqui estão certas. E conforme palavra trissilábica, né? Você tem 3 sílabas ali, né? Ó, com, for, me. E a sílaba mais forte aqui realmente é uma paroxítona, né? Então, pessoal, cuidado, hein? Quase que eu dei mole. Se eu marco direto ali na empolgação, eu marco a letra A e erro a questão que talvez fosse a questão mais fácil da prova. Beleza? Então, pô, pelo amor de Deus, certo? Tranquilo, tem jeito não. Molezinha, né? Cuidado, cara, pra não dar mole nisso. Vamos lá? Questão 3 que diz o seguinte, ó. De acordo com o texto, analise... Não vai precisar do texto não, tá, pessoal? Analise o fragmento referente à regência verbal. Como forma de apoiar nesse processo, quero lembrar, eu me incluo como leitor, de uma virtude que pode nos ajudar. E eu vou explicar que virtude é essa, é a gentileza. Queridos, é o seguinte, né? Primeira coisa, essa questão, ela tem um erro. Mas olha só, diante do exposto, assinale a alternativa em que o verbo lembrar tem seu uso justificado. Queridos, é o seguinte assim, quero lembrar de uma virtude que pode nos ajudar. Pessoal, o verbo lembrar, bem como o verbo esquecer, lembrar e esquecer. Esses verbos aqui, pessoal, se eles aparecerem com o pronome, eles vão ser verbos transitivos indiretos e vão apresentar, né, vão se apresentar com a preposição de. Por exemplo, eu me lembrei de uma virtude. Eu me lembrei de uma virtude. Mesma coisa seria o verbo esquecer. E aí depois você tem sem pronome. E aí você vai estar sem pronome, seria verbo transitivo direto e não teria a preposição ali. Eu lembrei uma virtude. Então quer dizer, se eu falar assim, ó, eu lembrei essa regra, eu me lembrei dessa regra. Você precisa lembrar as regras na hora da prova, você precisa se lembrar
das regras na hora da prova. Correto? Então, é assim que você vai gravar. Então, você lembra. Lembrar e esquecer com o pronome com o de. Sem pronome, sem o de. Beleza? Lembrar e esquecer. Apareceu com pronome, eu me lembrei. Então, você vai colocar com a preposição de aqui. Você vai ter aqui um verbo transitivo indireto e aqui o objeto indireto. Sem pronome é verbo transitivo direto. Uma virtude é objeto direto. Tá vendo que aqui apareceu sem o pronome, tá só lembrar. Então essa preposição de aqui não tá legal não, teria que ser quero me lembrar. E aí sim seria um verbo transitivo indireto, de uma virtude que pode nos ajudar, que seria o nosso objeto indireto, entendeu? Quero me lembrar. Aí vamos lá. Apresenta-se em forma pronominal, verbo mais ser, portanto é um verbo intransitivo. Primeira coisa que não está em forma pronominal, muito menos cadê o ser? Muito menos ser intransitivo. Então a número 1 você já vai eliminar com facilidade. Torna-se um verbo pronominal quando lhe é atribuído a função de transitivo direto. Não. Quando tiver pronome, ele é transitivo indireto. Então a 2 você também vai eliminar. Então você já tem a sua resposta. Forma-se como verbo transitivo indireto quando traz um complemento preposicionado encabeçado pela preposição de. Realmente, quando ele é com a preposição de, ele é verbo transitivo indireto. O problema é que ficou faltando o pronome me quando você tem aqui um pronome. Léo, essa questão ela poderia ser anulada? Não, ela não seria anulada. Por quê? Porque a informação que foi trazida pela questão foi uma informação correta. Não foi uma informação completa. Realmente, olha só, ele é um verbo transitivo indireto quando vem a preposição de. Se fosse mais completinho, eu faria assim, na questão faltou o pronome ali e tudo mais. Então a questão, na número 3 ali, ela tá certa, não tá errada não. Ela só não está completa dizendo todos os detalhes da questão, porque tá faltando o pronome me ali, né? Mas a questão tá correta sim, gabarito letra C. Tudo bem? Olha o número 4, que diz assim, eu me incluo como leitor. Os parênteses são frequentemente usados para isolar textos, palavras, expressões ou orações intercaladas na estrutura oracional e muitas vezes deslocadas dentro dela. Queridos, essa é uma questão que fala sobre pontuação, né? Pessoal, é o seguinte, a número 1 parece estar certa, né? Realmente, pessoal, quando você desloca um termo na frase, né? Quando você quer isolar um termo na frase e você não quer colocar com as vírgulas ali, você pode, em muitas vezes, colocar esse termo isolado com vírgulas, ou você pode colocar com travessões, ou se você quiser, você pode colocar ali também com os parênteses. Então a número 1 aqui está correta. Você pode isolar termos com parênteses sim. Cuidado que o parêntese muitas vezes entrou em desuso. Significa que você não vai encontrar muito, mas que não está errado, tá, pessoal? A número 1 está correta sim. Olha, não se cobre uma alta performance de entregar um grande resultado, de ter a paz de Buda ou ser atribuído como Jesus. O sinal de 2 pontos é usado aqui para enunciar uma enumeração. Queridos, muitas vezes, realmente o sinal de 2 pontos, ele é utilizado para nos indicar uma enumeração. Não é verdade? E ali parece sim. Olha, não se cobre uma alta performance. Agora eu vou enumerar o que é que você não tem que se cobrar. Não se cobre de entregar um grande resultado, não se cobre de ter a paz de Buda ou ser evoluído como Jesus. Eu estou enumerando as coisas que você não tem que ficar se cobrando sobre isso, entendeu?
Então esses 2 pontos aqui, ó, servem para você realmente enumerar. Parece estar tudo certo com a número 2 também. Ao ser gentil comigo mesmo, abre espaço para experimentar essa prática para os que estão no meu redor. O uso da vírgula ocorre obrigatoriamente entre o verbo e os seus complementos. Queridos, primeira coisa, a 3 está completamente errada em todos os sentidos, né? Por que a 3 está incorreta, pessoal? Porque é o seguinte aqui, pessoal. Ao ser gentil comigo mesmo, eu quero dizer que isso acontece quando eu sou gentil comigo mesmo. Isso aqui, pessoal, seria uma oração subordinada adverbial temporal. Quando você tiver uma oração subordinada adverbial, essa expressão adverbial antecipada, porque o lugar dela, normal, é aparecer no final. O lugar de uma expressão adverbial é no final do texto. Quando você desloca essa expressão adverbial, normalmente você precisa marcar esse deslocamento com as vírgulas. Então, a vírgula ali está até certa, é até obrigatória sim, porque é uma adjunta adverbial deslocado, uma adjunta adverbial de grande porte deslocado. Mas, queridos, não tem nada a ver com aquela justificativa, até porque aquela justificativa não é justificativa para vírgula. A vírgula está errada se fosse daquele caso ali. Estaria errada, né? Por quê, pessoal? Não se separa sujeito do verbo e nem verbo do complemento com as vírgulas. Tá bom? Você não pode separar sujeito de verbo e nem verbo do complemento. Ele diz aqui que você vai colocar uma vírgula entre o verbo e os seus complementos e isso não pode acontecer de forma alguma, tá? E aí por isso também só tem uma que tá a letra C aqui. O gabarito é a letra D. Realmente parênteses pode ser usado quando você tiver uma oração intercalada ou um termo deslocado ali dentro dele, certo? Na número 2, você realmente tem ali uma enumeração, tá? Então, o gabarito, né, 1 e 2 ali, questão de pontuação sempre causando problemas, né? Mas lá, né, pessoal, dentro da plataforma, você vai ter isso aí tudo, todas essas aulas totalmente voltadas para os concursos das guardas, tá? Com questões e tudo. Cara, é só seguir o passo a passo de tudo que a gente tá falando lá, e você vai passar na sua prova. A língua portuguesa não vai ser um problema para você. Eu sempre falo para os alunos, cara, se milhares de alunos conseguiram a aprovação, por que você não vai conseguir? Né? Só lá no concurso de Itapema, só da Emplacara foram mais de 100 alunos aprovados. Cara, só em um concurso mais de 100 alunos aprovados. Pô, cara, será mesmo que você é inferior a todas essas pessoas? Ou você ainda não estudou como eles estudaram, como eles estão se preparando, entendeu? Então, vale você pensar sobre isso aí. Então, se você se preparar, se dedicar legal, você vai passar na prova, pô, com certeza. E ele diz assim, em relação ao item sintaxe, especificamente em período composto, analise o fragmento com foco nas classificações das orações. Queridos, abri um sorriso. Você tem um verbo aqui, né? Agradeci, você tem outro verbo aqui. Então, você tem uma oração. Você tem verbo, você tem oração. Tentei puxar é uma locução verbal. Tentei puxar assunto. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Queridos, ele diz na letra A que oração coordenada sindética alternativa. Queridos, em hipótese alguma. Primeiro, Léo, o que é uma oração coordenada sindética? A oração coordenada sindética é aquela que tem síndeto, é aquela que vem com conjunção. Essas orações aqui, elas são até coordenadas sim, porque elas têm um sentido completo, né? Abrir um sorriso, tá bom. A frase tem um sentido. Eu agradeci, a frase tem um sentido completo. Eu tentei puxar assunto, a frase tem um sentido completo. Só que veja que elas não estão nem ligadas por vírgula, estão ligadas por ponto. Então, na verdade, uma não está nem ligada à outra, né? Ponto, acabou ali. Então significa que ali você não tem a conjunção. Léo, dá um exemplo de uma oração coordenada sindética alternativa. Eu posso falar aqui, Pedro estuda ou trabalha. Olha como agora nós temos um período composto, porque você tem 2 verbos. E aqui você tem uma conjunção alternativa. É uma alternância. Estuda ou trabalha.
Então aqui você vai ter uma oração coordenada sindética, porque você tem um síndeto, né? Aqui você tem uma conjunção alternativa. Por que alternativa? Porque ele te dá essa ideia de alternativa, né? De escolha. Ele estuda ou trabalha, ele tem que escolher, porque as duas coisas, ao mesmo tempo, ele não consegue fazer. Então, oração coordenada sindética, alternativa. A primeira aqui você vai eliminar. Oração coordenada assindética. Parece, né? Porque o a é um prefixo, né, que indica negação. Então, aqui vai ser sem conjunção. E aí você vai ter aqui a letra B, acredito que sendo o seu gabarito. Também está sem conjunção ali. Queridos, oração subordinada assindética. Queridos, isso aqui nem existe essa classificação, tá? Oração coordenada sindética conclusiva até existe, não é o caso ali. Dá um exemplo. Pedro estudou bastante. Portanto, está bem confiante. Pedro estudou bastante, portanto, está bem confiante. E aí você vai ter dois verbos. Então você tem um período composto. E as orações são coordenadas, porque uma não depende da outra. Oração coordenada, pessoal, é aquela que não depende uma da outra. Quando eu digo para você, Pedro estudou bastante, a frase tem um sentido completo. Não precisa mais nada nessa frase, ela tem um sentido completo. Se eu falar para você que, portanto, está bem confiante, a frase tem um sentido completo. Certo? E aí você tem uma conjunção aqui que vai te dar uma ideia de conclusão, né? O que é a conclusão? É a consequência, né, pessoal? A conclusão é quando você espera que vai acontecer uma coisa, essa coisa realmente vai lá e acontece. Pedro estudou bastante, portanto, está bem confiante. Aqui você vai ter uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Certo? Ah, Léo, por quê? Pô, tô na frente aqui. Mas por que dar uma ideia de conclusão? Né? Pedro estudou bastante. E aí, qual é a conclusão a que nós podemos chegar aqui? A conclusão é que você tem ali que chegar confiante. Estudar bastante leva como uma consequência você chegar à prova confiante, né? Então, gabarito aqui, letra B, tá? Nós não temos conjunções ali. E se eu tivesse assim, abri um sorriso, agradeci e tentei puxar assunto? E se fosse o contrário? E se fosse diferente? Fosse assim, vou mudar, ó. Vou mudar a questão, gabarito é letra B, tá? Vou só mudar a questão porque eu quero. Poderia estar aqui, ó. Oração coordenada sindética aditiva. Como que eu poderia fazer assim, ó? Abri um sorriso, agradeci e tentei puxar assunto. Aí ele teria que grifar essa oração aqui. Agora vamos ver a diferença, né? Vou sublinhar aqui e colocar aqui de azul escuro. Aí ele fala, a oração grifada tem qual classificação? Agora sim, ó. Abri um sorriso, não tem conjunção, é a assindética. Agradeci, só ligado por vírgula, não tem conjunção, é a assindética. E tentei puxar assunto. Aí você vai ter uma oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Porque agora você tem a conjunção, ó. Esse E é uma conjunção aditiva. Queridos, síndeto e conjunção significam a mesma coisa. O gabarito seria a letra B, tá vendo? Eu poderia mudar a questão, a prova, né? Poderia mudar a questão ali. E continuaria sendo gabarito letra B, desde que ela mudasse também, né? O gabarito ali, tá? A gente podia formular uma outra questão dali, certo?
Então vem que vem questão 6, que diz o seguinte. Essa questão 6 aqui, né, pessoal, ela até é uma das questões também que a gente vem, pô, cara, como uma prova cobra uma questão, essa aqui tava bem mais fácil que o normal, né, pessoal? Porque ela já até praticamente já dá a resposta, o enunciado já dá a resposta. Porque olha só, leia o fragmento apresentado e o analise tendo como base as noções de sintaxe de colocação pronominal em sua classificação pela posição do pronome. Aí apenas lembrando, aí a questão já dá para você a resposta praticamente, porque próclise é quando o pronome antecede o verbo. Vamos lá. Você tem aqui o verbo. Quando o pronome aparece antes do verbo, você tem a próclise. No meio do verbo, você tem a mesóclise. E depois do verbo, você tem a ênclise. Né? E aí você tem próclise, ocorre quando o pronome antecede o verbo. Mesóclise é quando o pronome se coloca no meio do verbo. E a ênclise se refere ao pronome colocado no final do verbo. Ou seja, ele já deu a resposta, né? Porque ele falou, eu me incluo como leitor. Olha, esse me está antes do verbo, logo isso é uma próclise. E ele falou que a letra A, o pronome pessoal oblíquo, átono, de primeira pessoa no singular, classificado como proclítico. Ou seja, ele já diz que o pronome é proclítico. Então a letra A deve ser o gabarito. Porque o pronome realmente é um pronome pessoal do caso oblíquo. Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. O, a, lhe, se, si, consigo. Nos, conosco. Vos, convosco. Certo? E aí você tem o pronome, né? Em primeira pessoa ali, beleza? E é o pronome realmente oblíquo, a letra A. Depois ele falou na letra B que o pronome é pessoal do caso reto. Pessoal, o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. São aqueles pronomes que vão exercer a função de sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele falou que é de terceira pessoa. Pessoal, eu me incluo, estou falando de mim. Primeira pessoa, não terceira. Então, realmente, ele fala que é proclítico, mas, pô, nada a ver terceira pessoa e nada a ver reto. Pronome oblíquo. Pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O me, mim, comigo, te, ti, contigo. São pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? Pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Átono de terceira pessoa, não. É pronome de primeira pessoa, singular, né? Classificado como enclítico. Não, também não é ênclise, é próclise. Pronome pessoal do caso oblíquo, tônico, não é tônico não, tá, pessoal? É átono, tá? Pronome pessoal átono é me, te, se, nos, vos. O, a, lhe. E aí, segunda pessoa também não, o mesoclítico também não. Então, cara, gabarito, letra A. A questão já fala que ele é, o próprio enunciado já fala que ele é proclítico. Então, você ficava em dúvida entre a letra A e a letra B. Não tem como marcar outra, porque o próprio enunciado já está falando que é próclise. Né? Olha lá, o enunciado já está dizendo que é próclise quando está antes. Então, letra A. Mesmo se você não soubesse nada de pronome, você marcaria A ou B. Porque a questão já está dizendo que é A ou B. Né? Então, realmente, uma questão aqui mais fácil que o normal. Né? E aí, a número 7, pessoal, uma questão aqui bem interessante, uma questão bem legal, essa questão número 7, que diz assim, olha só, considerando a área da semântica, leia o excerto a seguir e assinale a correta em relação à função da linguagem. O amendoim é um alimento muito conhecido no mundo todo. Grande parte dos arqueólogos acreditam que o amendoim seja um alimento básico para algumas culturas há pelo menos 3.500 anos. E ele falou que trata-se de uma função apelativa, principalmente pelo uso da expressão por exemplo, por ser instrumento de explicação sobre si mesmo. Primeira coisa, tá, pessoal? Tá tudo errado aqui. A função apelativa, também chamada de função conativa. Essa função, pessoal, visa a convencer o leitor. Por exemplo, está falando assim, queridos, olha só. Você, para passar em concurso público, você precisa ter uma preparação melhor do que a do seu concorrente. Você acredita mesmo que o seu concorrente com um curso completo, dentro da plataforma mais completa do Brasil para concursos de nível, né, para concursos da Guarda Municipal, você acha que você vai conseguir passar em prova só com aulas avulsas no YouTube?
Você está concorrendo com uma pessoa que tem uma preparação top. E você está com uma preparação bem empírica ali, só com vídeos avulsos no YouTube. Você acha mesmo que você vai conseguir concorrer com essa pessoa? Não. Você precisa ter um curso específico. A melhor preparação possível. O primeiro passo para você passar em prova é ter uma preparação melhor do que a do seu concorrente, não pior. O que é isso que eu acabei de dizer? Isso que eu acabei de dizer é um texto apelativo. Eu estou tentando convencer você a estudar da maneira correta. Fazer o que tem que ser feito. Fazer uma preparação certa. Entender que concurso público é você contra o seu concorrente. Tem que ter uma preparação melhor que a dele. Então eu estou tentando te convencer a fazer um curso direito e estudar pra caramba para passar em prova. Então esse texto visa a convencer o leitor. Ou seja, isso é uma função apelativa. Tem nada a ver com a letra A, tá? A letra A está completamente errada. O texto não está tentando te convencer. Estaria tentando te convencer e falar assim, olha só, coma muito amendoim, porque amendoim faz bem para a saúde, principalmente para você que já está meio broxa, amendoim é muito bom. Aí sim, entendeu? Aí você tem... tá bom, já foi, já falei. Então... depois edita. Não dá pra editar, tá no YouTube. Tá, mas amendoim serve pra isso, não tô mentindo, porra. Então, perdi o raciocínio. Perdi o fio da meada aqui. Enfim, é isso. Se eu estivesse tentando te convencer a comer amendoim pra você, né, ficar mais potente aí, né, você teria um texto com a função apelativa da linguagem, né, que é a função conativa ali, tá, que visa a convencer. Agora eu vou sumir aqui da frente, né? Pra você ver aí que né? Enfim, tá ali, né? Que ele diz assim, ó. Trata-se de função metalinguística por estabelecer contato entre o emissor e o receptor, bem como apresentar uma linguagem subjetiva. Queridos, de jeito nenhum. Primeiro que não há metalinguagem aqui, porque o que é metalinguagem? Primeiro que a metalinguagem não é isso que tá aqui. Pessoal, a metalinguagem é o código explicando o próprio código. Metalinguagem é quando o código explica o próprio código. Quando eu digo assim, por exemplo, para você, né, a letra A, aquele conceito ali, por ser instrumento de explicação sobre si mesmo, aquilo é metalinguagem. Vamos supor, pessoal, agora eu vou ficar até maiorzinho aqui, vamos supor que você esteja fazendo uma redação sobre a persistência, o quanto é importante você persistir até conquistar os seus objetivos. Aí, em algum momento do seu texto, você coloca lá, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aí você, dentro do seu próprio texto, você explica o que você quis dizer com esse ditado popular, né? Isso é a metalinguagem. É o texto explicando o próprio texto, é o código explicando o próprio código, entendeu? Isso é metalinguagem. Correto? O código explicando o próprio código. É o texto explicando o próprio texto. Tá legal? Isso é o que a gente vai chamar de metalinguagem. Beleza? Por exemplo, o dicionário. O dicionário é metalinguagem. Você usa as palavras para explicar o significado das palavras, né? Isso é uma metalinguagem. Certo? Por exemplo, na internet você encontra um monte de gente, né, tentando te vender curso. E o que faz esse curso? No curso você vai aprender a vender curso. Ou seja, você está vendendo um curso que ensina a vender curso. O que é isso? Isso é a metalinguagem, beleza? Tudo isso é a metalinguagem, certo? Esse conceito aqui, pessoal, que é o contato entre o emissor e o receptor, isso aqui é o conceito da função fática, que é quando você tem uma conversa, um diálogo, um contato entre duas pessoas, né? Trata-se da função referencial por apresentar linguagem denotativa. O que é linguagem denotativa? Uma linguagem objetiva. Uma linguagem que vai trazer para você o sentido real das palavras. E privilegiar o referente da mensagem, bem como transmitir informações objetivas sobre ele. Perfeito, né, pessoal?
A função referencial da linguagem visa a transmitir informações. Eu estou trazendo informações sobre amendoim. Trata-se da função conativa, queridos. Conativa e apelativa, né? Mesma coisa. Tá, pessoal? Gabarito, letra C. C de certo. C de com certeza. Beleza? Dá mole não, tá, pessoal? Gabarito ali, letra C. Número 8. Que diz... Mesma questão, né? Penal, masculino, feminino, tá? Ó, no estudo da norma culta da língua portuguesa encontra-se os termos essenciais da oração. A seguir, as orações foram separadas em seus termos essenciais oracionais. Diante do exposto, por que essa letra não está ficando maior? Agora ficou. Não é porra. Ih, cara, esse computador tá maluco. Por que essa porra não quer ficar grande essa letra? Tá bom, vai ficar assim mesmo. Porra, que palhaçada. Pessoal, ele quer a incorreta aqui. A incorreta. Queridos, o amendoim é um alimento muito popular. Queridos, o que é um alimento muito popular? O amendoim. Realmente o amendoim é o sujeito, né? Que é o que ele está dizendo aqui. Só que ele quer errada, né? Cuidado que eu não posso dar esse mole de novo, né? Queridos, o sujeito. E aí aprende, tá, pessoal? Tudo que não é sujeito é predicado. Então o sujeito está aqui e o predicado está aqui. Tudo que não é sujeito é predicado. Você achou o sujeito é amendoim. O que sobrou, o predicado, está tudo certo. Esse amendoim é nativo do Peru. Mesma coisa, esse amendoim é o nosso sujeito e tudo que sobrou é o nosso predicado. Tá tudo certo? O Peru continua a exportar cerca de 20 milhões de alcachofras por ano. Pessoal, o Peru continua. Quem continua? O Peru. O Peru é o sujeito. E tudo que sobrou é predicado. Tá tudo certo, né, pessoal? E ele diz o seguinte: as exportações de uvas frescas, mirtilos, abacates, café e espargos do Peru aumentaram 18% em 2021. Queridos, tudo isso aqui seria o sujeito da frase. O núcleo do sujeito seria exportações somente. Exportações aumentaram. Exportações de quê? De uvas frescas, mirtilos, abacate. Queridos, nada a ver. Ele está falando que de uvas frescas, mirtilos, abacates, café, para cá, núcleo do sujeito. Pelo amor de Deus. O núcleo do sujeito, presta atenção. O núcleo do sujeito jamais vai vir preposicionado, tá? Aqui você tem exportações, gabarito, letra D. D de certo, D de com certeza, tá, pessoal? D de certo, D de com certeza. Tô viajando, C de certo, C de com, D de Deus, porra. Ah, hoje é sábado, quase 8 horas da noite, tô aqui gravando, porra, tô doidinho já. Pessoal, ele quer a incorreta, tá? Letra D, com certeza. D de com certeza. Puta que pariu. Hoje eu tô pagando só mico, velho. Caralho, que viagem. Puta que pariu. O que tá tendo nessa água? O que ele quer na número 9? Pelo amor de Deus, por favor, não me decepcione. Vamos lá. Número 9. Mesma prova, Polícia Penal, né? Olha aí, ó. Emprega-se vírgula para separar os termos coordenados assindéticos. Que a gente viu, né? Ou seja, termos que não são unidos por conectivos. Por exemplo, essas vírgulas aqui são, tá vendo? As vírgulas que separam elementos de mesma função sintática, ó. De uvas frescas, mirtilos, abacates, café. Termos coordenados, termos que não estão ligados pela conjunção E, tá vendo? Ó? Isso que ele quis dizer, termos que tenham a mesma função sintática e não estejam ligados pela conjunção E. Termos que não são unidos por conectivos, pela conjunção, né? Esses termos devem ter a mesma função sintática, que formam muitas vezes enumerações. Diante deste conceito e uso da vírgula, analise as afirmativas abaixo
e assinale a alternativa que exemplifique o conceito apresentado. Olha, ele se tornou um alimento básico de alimentação cotidiana na Europa do Norte, África e Ásia. Pessoal, ele se tornou um alimento básico de alimentação cotidiana. Onde? Onde? Na Europa, América do Norte, África e Ásia. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos adjuntos adverbiais de lugar. Onde que esse alimento se tornou básico? Na Europa, América do Norte, África e Ásia. Ou seja, ali você tem os núcleos desse adjunto adverbial de lugar. E você tem aquelas vírgulas separando esses termos que vão ter a mesma função sintática. Queridos, a número 1 está dentro. Então, eu acredito que vai ser a letra A, o gabarito, né? Porque realmente você tem termos de mesma função sintática ali. De fato, sem o amendoim, as economias dessas áreas seriam fortemente afetadas. Pessoal, olha só. De fato, significa sim, com certeza, isso aqui seria um adjunto adverbial de afirmação. Com certeza, lá. Sem o amendoim, as economias dessas áreas seriam fortemente afetadas. Elas seriam fortemente afetadas, mas com uma condição, se não tivesse o amendoim. Queridos, nós teremos aqui também um adjunto adverbial, mas agora ele é um adjunto adverbial de condição. E essa vírgula aqui está isolando o adjunto adverbial e separando o adjunto adverbial do sujeito. As economias dessas áreas seriam as economias ao sujeito. Então aquelas vírgulas ali não estão separando termos de mesma função sintática. Léo, mas de fato e sem o amendoim realmente tem a mesma função sintática. É adjunto adverbial, são diferentes. Um é adjunto adverbial de afirmação, outro de condição, mas são adjuntos adverbiais. No entanto, a última vírgula, pessoal, está separando o adjunto adverbial sem amendoim do sujeito, né? Então, a número 2 você eliminaria facilmente, tá vendo? E além do amendoim, que também é uma expressão adverbial, o peru, que é sujeito, eu não posso, tá? Não é a mesma função sintática, né? Então, a 3, pá, acabou. Então, o gabarito ali, né, pessoal, com certeza vai ser a nossa letra A. Sabendo só a primeira, você já matava, né, pessoal? Não estava muito difícil, não. Né? Número 10. Ó. Grande parte dos arqueólogos admite que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas. Ele diz assim: assinale a alternativa correta quanto ao fragmento classificado como oração subordinada substantiva objetiva direta. Queridos, primeira coisa, o que é uma oração subordinada substantiva? Queridos, quando vocês tiverem uma oração que você consegue... Vou apagar essa parte aqui só para eu ganhar mais espaço, tá bom, pessoal? Ó, só para eu ganhar mais espaço aqui. Quando vocês tiverem uma oração que você consegue trocar pela palavra isso, a oração toda, preste atenção na palavra isso quando ela é lida de trás para frente. Quando você tem uma oração que você pode trocar por isso, você tem uma oração subordinada substantiva, sempre. E ele quer onde é que você tem uma oração subordinada substantiva. Ó, grande parte dos arqueólogos admite, grifa isso aqui. Grande parte dos arqueólogos admite isso. Então a única oração subordinada substantiva que nós temos é aquela que está grifada ali, ó. Então já acaba aí a questão. E aí, pessoal, para ficar melhor ainda o macete, normalmente a oração subordinada substantiva é iniciada pelo que ou pelo se, que se classifica normalmente como uma conjunção integrante. Admite isso, esse que é uma conjunção integrante. Então você já sabe, pessoal, que aqui você vai ter uma oração subordinada substantiva.
Agora, por que que ela é objetiva direta? Porque, olha só, grande parte dos arqueólogos é o nosso sujeito. Admite é verbo transitivo direto. Logo, esse termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto só pode ser o nosso objeto direto. Então, nós temos ali uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, você vai ter aqui que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas. Gabarito, nossa letra B de bola. Dá para fazer a questão tranquila, tá, pessoal? Vamos lá. Olha, fazer aqui a nossa última questão. Acho que vai ser a nossa última questão. Veja, olha só. A densidade da área da sintaxe confere a ela estudos diversos, dentre eles o das vozes verbais. Cara, tem 2 aulas de vozes verbais lá na plataforma. Assinale as alternativas, as afirmativas, e analise, né, as afirmativas e assinale a alternativa em que a oração na voz ativa, os marinheiros europeus levaram um amendoim para a Espanha, está corretamente para a voz passiva. Queridos, primeira coisa, preste atenção. Os marinheiros... Calma aí que eu tenho que abaixar aqui. Os marinheiros europeus levaram o amendoim para a Espanha. Quem levaram o amendoim para a Espanha? Os marinheiros. Quem leva, leva alguma coisa, verbo transitivo direto. Levar o quê? O amendoim. Objeto direto. Para a Espanha, o nosso adjunto adverbial de lugar. Queridos, aqui nós temos uma voz ativa. Nós vamos passar para a voz passiva. Queridos, toda vez que você tem uma voz ativa e passa para a voz passiva, aquilo que era objeto direto tem que passar a ser o sujeito. Então tem que ser o amendoim. E aí levaram, significa que o amendoim foi levado para a Espanha. E aí o sujeito vai passar a ser o agente da passiva. Para a Espanha pelos... Desculpa, errei aqui. Pelos marinheiros. E aí na letra A ele fala que Espanha recebeu o amendoim dos marinheiros europeus. Nada a ver. Então onde tenha um você vai eliminar. E o amendoim foi levado para a Espanha pelos marinheiros europeus. Ainda esqueci os europeus, né? Marinheiros europeus. Queridos, a número 2 está perfeita, né? E os marinheiros europeus trouxeram. Pessoal, a voz passiva vai ser formada, pelo menos a voz passiva analítica, dessa forma, né? Normalmente o verbo ser pode ser o verbo estar ou ficar, mais o particípio. Tudo bem? Então, queridos, por favor, não demore, tá? Dá pra gente fazer mais uma. Vamos fazer a questão número 2, que a questão número 12, né? Também é bem tranquila, né? É uma questão que a gente vai fazer aqui bem facilmente. Dá tempo de fazer também. Veja, olha só. Diante da área da morfologia, analise a palavra americano e observe que ela é formada por sufixo. Tem América, americano, que é o nosso sufixo. Observe que ela é formada por sufixo e assinale a alternativa que apresenta a mesma análise. Pessoal, comércio. Você tem um sufixo aqui que é comercial. Olha o sufixo aqui. Gabarito. Porque prata não seria. Mundo só seria assim, mundano, mundial. Parte, talvez partícula. Aí seria o sufixo. Mas prata, mundo e parte são palavras primitivas, né, pessoal? Palavras primitivas você não vai colocar ali. Com isso, eu acho que já tá muito bom. Já dá para você ter uma noção como que é a língua portuguesa da IBFC. Cuidado, tá, pessoal? A IBFC gosta muito de algumas matérias que normalmente outras bancas não gostam. Processo de formação de palavras, quase você não encontra isso em prova. Aqui nós fizemos 2 questões sobre isso, né? Funções da linguagem, colocação pronominal,
são assuntos que normalmente caem na nossa prova, tá? E que você não encontra em outras provas, né? Então a gente tem que ficar muito ligado para a gente buscar aí essa aprovação. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Que Deus abençoe a trajetória de vocês. Que você esteja junto com a gente aí no nosso curso completo. E a gente vai se encontrar todos os dias. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.